Muito bem, meus amigos, vamos lá, dando sequência aqui então no nosso trabalho. Revista Espírita, setembro de 1859. Nós estudamos o nosso último encontro, pegando aqui o título direitinho. Estudamos no nosso encontro passado, aqui na sessão Conversas Familiares de Além Túmulo, a segunda entrevista daquele oficial do exército francês na Itália, trazendo para nós ensinamentos importantes, né, que era um retorno que ele tinha prometido, inclusive, sobre o testemunhar os combates, as impressões que ele guardava, de que forma que ele via, né, nos cadáveres, toda a destruição que a guerra proporcionava. Kardec perguntou também aqui, já entrando num tema interessante a respeito de circunstâncias que seguiam a vontade de Deus, que acelerou o final da guerra, né? No caso foi aqui uma tempestade violenta, né? Que, como foi colocado no item número 12, uma tempestade violenta desabou no fim da batalha de Solferino. Foi por uma circunstância fortuita ou por um desígnio providencial? E aí foi colocado para nós aqui que toda circunstância fortuita resulta da vontade de Deus. E daqui dessa pergunta fala sobre a ação dos espíritos, né, sobre os fenômenos da natureza que nós estudamos lá no Livro dos Espíritos, e depois Kardec mostra aqui, traz uma observação aqui no final para nós, falando que esse tema voltará a ser abordado, né? Depois aqui no final, aí terminando, ele coloca, né, ver mais adiante o artigo sobre as tempestades. E agora nós vamos entrar no General Rocher, uma outra personagem aqui importante da história da França. Foi uma psicografia recebida no dia 22 de julho de 1859, né? Então, bom dia, pessoal que chegou, bom dia Osmar, bom dia Marion. Então vamos primeiro aqui, como sempre, né, conhecer um pouco da biografia desse espírito, né? Não basta apenas nós lermos a psicografia sem contextualizarmos. Lazare Rocher, ele foi um general francês. A história dele diz assim para nós, eu estou aqui na Enciclopédia Britânica, que traz aqui, né, um texto traduzido, que traz aqui um pouquinho da história dessa personagem. Nascido no dia 24 de junho de 1768, em Versalhes, e morreu no dia 18 de setembro de 1797, em Wetzlar, Nassau, na Alemanha. Então aqui ele foi general com 29 anos de idade, né? Então, assim como Napoleão, que também atingiu o generalato, acabou subindo, né, de uma forma muito rápida, como era comum naquela época. Ele foi general das guerras revolucionárias francesas, que expulsaram os exércitos austro-prussianos da Alsácia em 1793 e suprimiram a levante contra-revolucionárias em Vendéia entre 94 e 96, né, 1794 e 1796. Filho de um cavalariço real, Rocher se alistou na guarda francesa em 1784. Ele permaneceu nos guardas após o início da Revolução em 1789 e em setembro de 72 ele foi feito capitão. Naquela época, a França estava em guerra com a Áustria e a Prússia. Rocher distinguiu-se na invasão da Holanda austríaca e em outubro de 1793 foi nomeado comandante do exército de Mosela. O belo e elegante Rocher provou ser um general brilhante. Depois de levantar o cerco em Landau, agora na Alemanha, no final de dezembro de 1793, ele garantiu a Alsácia, forçando os exércitos austro-prussianos a recuarem através do Reno. No entanto, ele foi denunciado ao Comitê de Segurança Pública como traidor por seu colega e rival general Charles Pichegru. Rocher foi preso em março de 1794 e preso em Paris até pouco depois do colapso do regime jacobino no final de junho. Final de junho, né? A gente lembra que quando teve a Revolução Francesa em 1789,
1089, aí nós tivemos aquela divisão, né, entre os jacobinos e tudo mais, então daqui que ele fala. Nomeado comandante do exército em Brest, em novembro de 1794, Rocher decidiu subjugar os camponeses católicos romanos liderados pelos monarquistas que estavam em contínua rebelião no Vedéia desde 1793. Aqui mais um contexto histórico, que esses camponeses monarquistas, né, liderados pelos monarquistas, eram aqueles que não concordavam com a Revolução Francesa, que tirou a monarquia e colocou ali representantes do povo, né, para poder governar a França até a chegada de Napoleão. Ao adotar uma política conciliatória, ele encerrou a luta em fevereiro de 1795, mas em junho os navios britânicos desembarcaram emigrados franceses, nobres no exílio, na Baía de Quiberon, na Bretanha. Rocher rapidamente cercou os invasores e em julho de 1796 havia completado a pacificação na Vedéia. Os triunfos militares de Rocher e a extensão da área sob seu comando fizeram dele um dos homens mais poderosos da França. Ele assumiu o comando de um exército do Reno em janeiro de 97 e derrotou os austríacos em Nevied, agora Alemanha, em 18 de abril, terminando assim a guerra na Alemanha. No início de setembro, uma parte do exército de Rocher ajudou as forças de Napoleão Bonaparte e expulsou os monarquistas do governo do Diretório de Paris. Logo depois, Rocher morreu, talvez de pneumonia, em seu quartel-general militar. Se ele tivesse vivido mais, ele certamente teria sido levado a uma luta pelo poder com Bonaparte, que assumiu o controle do governo em 1799. Então essa aqui é a história do general Rocher. A gente viu, né, a idade que ele tinha, com 29 anos de idade quando ele desencarnou, sendo general com tantas realizações, né? E hoje a gente vê jovens com 29 anos de idade que estão ainda procurando o que fazer da vida, né? Então vemos ali que era um espírito que trazia uma genialidade, trazia ali uma capacidade muito acima do que acontecia na sua época. Então esse era aqui o nosso general Rocher. Bom dia, pessoal. Bom dia, Eve. Então vamos lá. Aqui então o general Rocher, na sociedade, em 22 de junho de 1859. Então como ele desencarnou, deixa eu pegar aqui de novo, como ele desencarnou em 1797, e aqui nós estamos em 1859, foram então aqui 52 anos depois, né, 57 anos depois da sua desencarnação, quando ele então se manifesta. Feita a evocação, estou convosco. Kardec coloca aqui: a senhora J nos disse que vos tinhais comunicado espontaneamente com ela. Com que intenção o fizestes, desde que ela não vos havia chamado? É ela quem me traz aqui. Eu desejava ser chamado por vós e sabia que, dirigindo-me à sua casa, seríeis informado e provavelmente me evocaríeis. Então a gente vê ali que o espírito, não tendo a oportunidade de se manifestar diretamente na sociedade, até porque a gente lembra, né, que o estudo que se fazia, o trabalho que se fazia na sociedade, era um trabalho muito bem organizado. Então alguns espíritos, com essa intenção de se comunicar, de trazer as suas ideias, as suas orientações e tudo mais, muitas vezes compareciam na sociedade de uma forma indireta, como foi o caso, né, que nós já vimos também em outra passagem, de espíritos que se comunicavam com pessoas que eram do contato de Kardec ou eram da sociedade, e aí então depois era feita a evocação e esses espíritos então diziam que estavam lá a partir desse direcionamento. Dissestes a ela que estáveis acompanhando as operações militares da Itália. Isso nos parece natural. Poderia dizer-nos o que pensais a respeito? A gente lembra, né, que Magenta, que foi o que nós estudamos lá no mês passado, sobre o Zuavo de Magenta, o oficial também lá da Itália, que lutavam nessa batalha de Magenta contra os austro-prussianos, né, que não queriam
a independência da Itália e os italianos ali se organizando para conquistar essa independência com o apoio também da França. Então esse era o contexto que a gente estava vendo naquela época. Então aqui nesse caso ele acompanhava certamente ali, né, disse para ela que o que é muito natural que ele acompanhasse então esses conflitos, lembrando que como era algo muito recente, ele já estava desencarnado e portanto podia acompanhar. Poderias dizer-nos o que pensais a respeito? Elas produziram grandes resultados. No meu tempo combatíamos mais longamente. Então a gente vê que o espírito acompanha esses resultados, e esses resultados desses conflitos, dessas guerras, acabam determinando o futuro de cada comunidade, o futuro de um país. No caso, né, eram de pequenos reinos que tinha na Itália, se juntaram então todos e formaram aquela grande nação. E aí então, quando essas guerras vão acontecendo, esses espíritos então eles são capazes, principalmente na condição em que ele se apresentava, né, um espírito mais equilibrado, um espírito com um conhecimento mais amplo, com uma inteligência mais desenvolvida, ele era capaz de compreender então todos os eventos que iam se desenrolando e sabendo o que acontecia antes, durante e quais seriam as consequências daquilo tudo. E não focar apenas no conflito em si. Porque muitas vezes nós temos depoimentos de espíritos que quando se perguntam o que você acha da guerra, ele vai dizer, é um horror. Ou então assim, eu morri, ou eu matei, ou eu tenho medo, ou eu ainda tenho medo, ou estou traumatizado, ou qualquer coisa do gênero. Porque ele fala da experiência que ele viveu naquele momento. Aí inclusive nós temos uma expressão popular que diz assim, né, que mentes pequenas falam de pessoas, mentes médias falam de eventos, somente as mentes grandes falam de ideias. E aqui nesse caso nós percebemos então que esse espírito, dando a opinião dele sobre a guerra, ele fala sobre as consequências, os grandes resultados, ele faz uma análise diferenciada, ele não foca em pequenos detalhes, né? No item número 4, Kardec continua ainda pedindo para ele opinião sobre o conflito, né? Assistindo a essa guerra, nela desempenhais algum papel ativo? E aí então nós entramos também no mesmo contexto do artigo anterior, em que Kardec perguntava sobre a influência dos espíritos nos combates, e esse tema, como eu falei para vocês, foi desenvolvido lá no Livro dos Espíritos, que nós estudamos quando começamos ali os artigos do Zuavo e também desse oficial no nosso encontro no mês anterior, na edição anterior. Então aqui o espírito que acompanha uma guerra, ele pode de alguma forma interferir. Inclusive tem até um certo detalhe, algo mais detalhado, quando nós vimos, né, em livro, por exemplo, de Abel Glasser, que é o médium que trouxe de Kai Barshuten, um livro falando sobre a guerra. E nesse livro falava sobre a Segunda Guerra Mundial. Bom dia, Jorge. E nesse livro ele trazia detalhes de como os espíritos influenciavam. Tanto, né, no caso nós tínhamos ali os países do eixo, né, que eram ali a Alemanha, a Itália e o Japão, e nós tínhamos os aliados que eram liderados ali pela Inglaterra, França, né, Estados Unidos. E aí então aquela movimentação toda na Europa, aquela guerra toda, e aí nesse livro ele falava sobre as forças que influenciavam os comandos desses dois grupos, ou desses dois exércitos, podemos dizer assim, fazendo essa unificação. Desde aqueles espíritos que nós poderíamos dizer assim de uma forma mais alegórica, né? Aqueles espíritos mais sombrios, aqueles espíritos mais trevosos, né? Que influenciavam determinado grupo, e aqueles espíritos que procuravam agir em benefício da humanidade como um todo. E a mesma coisa Leon Denis também trouxe no livro que ele fala sobre o Espiritismo e a Guerra, um livro que ele escreveu durante a Primeira Guerra Mundial, foi um livro que ele escreveu através ali da sua mediunidade, da sua intuição, e aí então foi colocado também dos grandes vultos espíritas ou espirituais que estavam ali ao lado dos comandantes franceses, protegendo contra a invasão dos alemães, no caso, na época, né? Então nós tínhamos ali Joana d'Arc, nós tínhamos ali outros generais do passado, que estavam ali ajudando os estrategistas franceses para a proteção da nação e a proteção também da própria sociedade. E da mesma forma nós temos do outro lado aqueles espíritos que instigam esses comandantes a buscarem ali, né, as suas
as suas vitórias, as suas conquistas materiais, né, o seu poder. Então, pelo simples fato de exercerem esse poder e manipularem essas mentes, já é o suficiente para que eles então se sintam realizados no seu propósito. Né? Assisti sim, Angelina, bem interessante, né? Falando ali sobre a chegada de alienígenas e tudo mais, é bem curioso. Bom dia, Mal. Também bem legal mesmo essa chegada e a forma como tudo vai acontecendo ali nessa aproximação, né? Mostrando ali futuro, mostrando as coisas que se desenrolam no presente, bem bacana. Então aqui Kardec perguntou, nesse item número 4, assistindo a essa guerra, nela desempenhais algum papel ativo? A resposta, não, simples espectador. Porque nem todos os espíritos se envolvem diretamente, até porque espíritos de uma condição mais elevada, eles têm ali missões e compromissos relacionados com aquelas comunidades, com aquelas nações, e outros espíritos que não estão envolvidos nessas missões, não têm esse compromisso, observam pelo próprio interesse. Até porque, lembrando que o general Rocher era um herói francês, era um herói nacional, muito natural que ele então prestasse atenção no que acontecia na sua nação. Assim, a mesma coisa que acontece, por exemplo, aqui no Brasil, durante todas essas experiências que nós estamos vivendo no campo político, no campo social, no campo econômico, algo que acontece nos últimos 50, nos últimos 60 anos, não é algo de agora. Então nós nos perguntaríamos quem são os espíritos que estão nos acompanhando. Aí nós encontraríamos aqueles grandes vultos, aqueles que foram imperadores, aqueles que foram pensadores, que foram governantes, que foram pessoas de grande importância aqui na nossa sociedade, que ajudaram e influenciaram, por exemplo. No caso da história do Brasil, nós tivemos ali a época do descobrimento, inclusive trechos relatados no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e aí depois nós vamos acompanhando a evolução, invasões, conquistas, a escravidão, o fim da escravidão, a república, e depois começaram então os interesses, e todos os eventos que foram se desenrolando. Então aquilo que para nós aparentemente é uma evolução natural, impulsionada pelo acaso, nós encontraríamos então no plano espiritual grupos de espíritos extremamente interessados e preocupados no destino do nosso país. E, portanto, eles trabalham junto a esses governantes, a esses líderes, legisladores, para fazer com que o nosso país vá então se direcionando para esse propósito maior, de ser o coração do mundo, né, essa pátria do Evangelho, que é essa missão que o nosso país então recebeu. Para nós ainda é difícil de entender, né? Porque quando a gente pensa no Brasil sendo o coração do mundo, pátria do Evangelho, nós imaginamos então aqui que seria uma nação completamente transformada e moralizada. Mas aí então nós vemos a realidade que nós vivemos hoje, a gente fica se perguntando como isso é possível, quando será que isso vai acontecer e qual será exatamente a realidade futura que nós vamos alcançar. Então, dentro da nossa visão muito limitada, não conseguimos ainda ter essa compreensão. Mas esses espíritos, então, que acompanham aqui a evolução da nossa sociedade, eles, então, têm uma visão muito mais ampla, como eu falei para vocês, do passado, do presente e também do futuro. São capazes, então, de conectar os eventos, ver as personagens que vão reencarnando entre nós. Nós lembramos, por exemplo, né, que Humberto de Campos trouxe para nós aquele texto, aquela mensagem que inclusive nós estudamos, né, no final do nosso recesso do ano passado, aquelas mensagens que eu fui selecionando sobre alguns eventos importantes. E nós vimos aquele em que falava da chegada de Napoleão, assim como também da chegada de Kardec e de outros trabalhadores que viriam implantar a doutrina espírita aqui no nosso mundo. E então, da mesma forma que essas personagens têm a sua programação reencarnatória, têm a sua missão para determinadas finalidades, muitas vezes até frustradas, né, porque a gente viu que Napoleão, embora ele tivesse aquele compromisso de reformar a França e levar toda essa influência para a Europa e, consequentemente, para o mundo, acabou ali sendo conduzido um pouco pelas suas próprias ambições. Mas ele teve essa missão e estava sendo assistido no plano espiritual. Aqui, a mesma coisa, nós tivemos, como é colocado para nós também no Brasil, Coração do Mundo, falando sobre os nossos imperadores, né, Dom Pedro I, Dom Pedro II, que também tinham suas missões. Ninguém ocupa, se a gente acha que o acaso, né, dirige o destino de uma nação, a gente
acaba entrando ali mostrando exatamente a limitação da nossa compreensão. Porque alguém que ocupa um cargo de tamanha expressão, ele tem ali os seus compromissos. Da forma como ele vai cumprir isso, nós não sabemos. Mas que ele tem ali o seu papel, não há dúvida nenhuma que tem. Então esse espírito reencarna e junto dele, então, acompanhando do mundo espiritual, nós temos então aquela legião de espíritos que estão ali sempre orientando, direcionando, né? E aí então vai depender desse espírito ter ali essa percepção para captar essas intuições que são enviadas, ou ele então segue ali as suas próprias decisões a partir do seu livre-arbítrio. Né? Então, esse comentário a partir dessa resposta, mostrando que o general Rocher, então, ele era um simples espectador durante aquela guerra. No número 5. Como vós, outros generais do vosso tempo, lá estiveram convosco? Sim, bem o podeis imaginar. Então ali outras autoridades também estavam lá, autoridades que tiveram a sua relevância. É curioso, eu já conversei com vocês sobre esse livro, ele é uma coletânea de mensagens que o Chico psicografou, e essas mensagens se encontram dispersas, né, em várias obras, mas alguém teve ali a ideia de fazer ali uma filtragem e de encontrar temas específicos. E aí então, né, seguindo ali a minha natural tendência, né, esse livro então ele acabou sendo produzido e o título dele é Militares do Além. Não é um livro escrito sobre esses militares, eram essas mensagens que vinham através do Chico por motivos diversos e eles então começaram a juntar. E é muito interessante quando nós pensamos, por exemplo, no caso desses militares aqui do Brasil, era uma conversa, havia ali troca de ideias muito curiosa entre Marechal Deodoro, entre Duque de Caxias. Então um chamava o outro pelo nome com absoluta naturalidade, né? Sendo ali o Marechal o posto mais alto das nossas Forças Armadas, e um chamava o outro ali pelo nome, pelo primeiro nome, porque fulano. Então eles conversavam entre eles, falando sobre a importância que tiveram na história do nosso país, sobre a forma como o Brasil foi conduzido, sobre a sua destinação, enfim. É bem curioso a gente ver, né, esses bastidores dessas grandes personagens que fazem parte da nossa história. Alguns de uma forma positiva, outros nem tanta, né, mas cada um ali tendo o seu papel. Né? O que diríamos de Adolf Hitler? Nós não sabemos nada sobre isso, Marral, porque ele foi um personagem muito diferente, embora ele não tenha sido o único, porque nós sabemos que também outros espíritos que cometeram, né, os mesmos equívocos que ele, talvez não na mesma proporção, mas também tiveram uma marca bastante negativa na história. Aí a pergunta fica, né, quem eram esses espíritos, por que eles reencarnaram? Tudo que nós falarmos sobre eles vai ser mera especulação, porque nada foi revelado e nada seria revelado, porque, primeiro, a gente lembra sempre, né, que aquelas três peneiras de Sócrates, elas são sempre muito úteis. Né? A primeira peneira é: essa informação é verdadeira? Então, se os espíritos vão revelar alguma coisa, elas até podem ser verdadeiras. Né? Não, eu entendi a sua pergunta, mas eu coloco assim, que muitas vezes nós temos a curiosidade de saber quem são esses espíritos, mas aí exatamente as três peneiras que eu coloquei para vocês. A primeira é a peneira da verdade. Se aquilo é verdade, ok, é verdade. Segundo, se essa informação é útil. Aí a pergunta é, nós sabermos qual é a história dessa personagem, de outras também, qual é a utilidade disso para nós? A não ser a satisfação da curiosidade. Seria assim, a revista Caras do Mundo Espiritual. Trazer informações que a gente vai ler, vai criar ali imagens, vai desenvolver ideias e vai julgar cada vez mais. Né? E a terceira, que é a mais importante, é a da caridade. Porque mesmo que um espírito tenha feito o que ele fez, essa caridade, né, de pensar que esse espírito ele errou, mas dentro do Evangelho nós encontramos que nenhuma ovelha se perderá dentro dos ensinamentos de Jesus. Né? Então os espíritos não revelam para nós algo que não seja útil e que não viole essa lei da caridade. Mas nós tivemos, por exemplo, junto com Adolf Hitler, nós tivemos outros grandes ditadores que foram sanguinários. Né? Pois é, né? Então nós tivemos ali Pol Pot, nós tivemos Saddam Hussein, nós tivemos Papadoc, nós tivemos Hitler, nós tivemos Idi Amin Dada, ou seja, tivemos também o próprio Gengis Khan,
que ele faz parte da história, até música foi composta sobre ele, mas ele foi ali um homem extremamente sanguinário. E enfim, nós colocaríamos imperadores romanos, colocaríamos ali imperadores ali da Macedônia, faraós, reis. E a pergunta é, qual exatamente ali, se nós teríamos constrangimento de ter a nossa própria história exposta e o constrangimento daquilo que nós causamos, por que esses espíritos também não se sentiriam constrangidos ou não se sentirão constrangidos quando atingirem um determinado nível de evolução? Então a curiosidade nossa é da maior. Se a gente pudesse entrar numa biblioteca e começar a pegar, por exemplo, assim, qual é a história de Dom Pedro I, qual é a história de Hitler, qual é a história de fulano, mas a pergunta é, por quê? Quem somos nós para adentrar na intimidade desses espíritos? Né? Então esse é o detalhe. Curiosidade nós temos de perguntar, por exemplo, né, como é que o mundo espiritual permitiu que um espírito dessa natureza reencarnasse entre nós e causasse tudo aquilo. Nós simplesmente não sabemos absolutamente nada sobre isso. E qualquer coisa que nós dissermos vai ser mera especulação, porque nós vemos apenas uma ponta desse grande iceberg. Mas aquele espírito tem uma história, aquele espírito tinha um compromisso com aquela sociedade, aquele espírito reencarnou por um motivo, ele era influenciado por determinado grupo, coisas que nós nem imaginamos o que acontece. Né? Então, assim, isso tudo ainda tem, esses feitos, eles têm ali o seu preço, que o Espírito fez, certamente, assim como nós, diante da lei de causa e efeito, tem ali as consequências, mas quem vai, como serão essas consequências? Quais serão essas consequências? De que forma que ele vai se quitar perante as leis divinas? Não sabemos absolutamente nada. Né? André colocou, né, temos que usar diariamente as 3 peneiras, principalmente nos dias de hoje, né? Certamente que sim. Vamos avançando aqui então. Diz aqui para nós. Então Kardec perguntou no item número 5, né, como vós, outros generais do vosso tempo lá estiveram convosco? Sim, bem o podeis imaginar. Poderíeis designar alguns? Seria inútil. Então é exatamente isso, né? Para que o Espírito vai trazer para nós informações apenas para satisfazer a nossa curiosidade? Qual é o propósito disso tudo? O que nós ganhamos com isso? Nada. Então os espíritos são bastante objetivos. Principalmente lembrando que essas respostas que Kardec recebia, elas vinham através da psicografia. Portanto, os espíritos eram muito econômicos e muito objetivos. Se fosse na psicofonia, seria mais fácil, né? O espírito conversaria, falava e coisa e tal. Mas em termos de escrita, falavam o necessário. E quando eles se estendiam, certamente ali tinha importância. Kardec então segue na questão número 7. Dizem que Napoleão I achava-se presente, no que não temos dificuldade em acreditar. À época das primeiras guerras da Itália, ele era apenas general. Poderias dizer-nos se nesta ele via as coisas do ponto de vista do general ou do imperador? A resposta, de ambos, e ainda de um terceiro, o de diplomata. Então mostra para nós aqui o papel de uma personagem tão importante como essa, Napoleão Bonaparte, principalmente por causa das relações que ele tinha no mundo espiritual, dentro daquilo que nós estudamos com Humberto de Campos, sobre a elaboração do seu projeto reencarnatório, né, naquela última existência. Quando vivíeis, vossa posição hierárquica como militar era mais ou menos igual a dele. Né, a gente viu ali naquele texto que eu li para vocês, que mostrava ali que ele era jovem, Napoleão também era jovem, ambos contemporâneos, e disse para nós o texto ali no final na Enciclopédia Britânica. Se ele não tivesse desencarnado, chegaria um ponto em que ele e Napoleão estariam frente a frente na disputa do poder. Tamanha a importância que os dois tinham. Então por isso é colocado para nós aqui, né, que a posição dele era mais ou menos igual ao de Napoleão. Como ele ascendeu bastante depois da vossa morte, porque ele era um general, ele virou imperador francês e ele queria conquistar toda a Europa, né? Então depois que houve o desencarne ele continuou. Poderias dizer-nos como espírito, se o considerais vosso superior? Aí nós já estudamos sobre isso principalmente lá no Zuavo de Magenta, ou seja, né, o soldado de Magenta,
naquele depoimento, que ele comentava, o Kardec perguntou sobre isso, né? Que ele dizia assim, se agora você encontrar um oficial superior, você o veria como uma autoridade? Aí o espírito respondeu a mesma coisa, que ali são todos iguais. Que muitas vezes aquele que era superior na patente dentro aqui da sua vida no mundo físico, acaba se tornando um inferior no mundo espiritual, porque no plano espiritual o que impera é a autoridade moral. Por isso então, ele sendo um general desencarnou. Napoleão chegou até ao imperador. E ele perguntou, se vocês se encontrassem agora, você veria Napoleão como seu superior? E a resposta, aqui reina a igualdade. O que perguntais com isso? Aí ele dá aquela cutucadinha, né? Por que você está perguntando isso? Claro que Kardec ele tinha sempre uma intenção nas perguntas que ele fazia, né? Então, nesse caso, qual era exatamente a ideia? Era perguntar se esse espírito estava consciente da sua condição de desencarnado, de liberto das influências materiais. Então ele já fez isso, fez essa pergunta para outros espíritos, e aí então ele faz a mesma coisa. Como se nós, por exemplo, chegássemos agora e encontrássemos uma autoridade, até mesmo uma autoridade simples, né, como no caso dentro da própria família, um pai, um avô e tudo mais. Aí você encontra, como as tantas histórias que nós vemos, aí o espírito encontra a avó e fala assim, vó, você aqui. Ou então, vô, você aqui, quer dizer, você continua tratando aquele espírito dentro daquela educação que você recebeu quando encarnado. E aí tem, claro, né, tem a parte afetiva, tem a parte da própria autoridade moral, das convenções aqui do mundo físico. Então nós levamos isso para o mundo espiritual. Aquele que era o pai, aquele que era a mãe, aquele que era o filho, e de repente no mundo espiritual todo mundo é igual. Até porque se hoje um é filho, o outro é pai, na encarnação anterior poderia ser o inverso. Então essa pergunta que Kardec fez, ele tinha esse objetivo. Era de fazer com que o espírito então desse uma resposta para saber exatamente qual era a visão que ele tinha dessa nova realidade que ele vivia. Apesar dele já estar lá há 57 anos, né? Kardec traz uma observação, e nós vamos ver muito isso. Políticos, né? Inclusive tem um livro muito interessante, ele foi psicografado pela dona Zíbia Gaspareto, chamado Bate-Papo com o Além. Ele é do espírito Silveira Sampaio. E esse livro é muito agradável de se ler. Se vocês encontrarem, leiam. Porque no Bate-Papo com o Além, Silveira Sampaio, né, que foi repórter aqui no Brasil, nas décadas de 1940, 50, por ali. Se eu não me engano, ele trabalhou com Jô Soares no início da carreira do Jô Soares. Só para vocês terem uma ideia do tempo que isso passou. E no plano espiritual, nesse Bate-Papo com o Além, inclusive são 2 livros, né? Bate-Papo com o Além e O Mundo em que Eu Vivo. Memória boa de sexta-feira, hein? Então, nesse livro, em cada capítulo, ele traz uma entrevista que ele fez com algum espírito que ele encontrou. Então ele falava com uma mãe, ele falava com um artista e tudo mais, e ele relata um político no mundo espiritual. Aquele político que continuava com os seus discursos políticos, continuava ali fazendo, né, atraindo os seus correligionários, porque o espírito no mundo espiritual, ele ainda tinha essa ideia de que ele tinha essa influência, de que ele tinha aquele idealismo, que ele tinha aquela autoridade. E isso mostra que o espírito ainda não se deu conta disso. Por outro lado, nós vamos encontrar espíritos, por exemplo, que viveram uma vida religiosa, que no mundo espiritual ainda se acreditam como religiosos, como nós já vimos em livros aqui de André Luiz, livros de Dona Ivone do Amaral Pereira, que ela contava, né, se não me engano foi Recordações da Mediunidade, que ela encontrou um padre que no mundo espiritual era um padre revoltado, porque como ele viveu uma religiosidade bastante ilusória aqui no mundo físico, porque ele desfrutava muito mais da autoridade que ele possuía como religioso e não viver a religiosidade propriamente dita, no mundo espiritual ele acabou se encontrando numa condição bastante dolorosa, e isso fez com que ele se revoltasse bastante e se tornasse cada vez mais endurecido, mais revoltado e tudo mais, porque ele se considerava um religioso ainda. Por outro lado, nós vamos encontrar aqui em várias outras citações também, espíritos que são vistos no mundo espiritual com vestimentas religiosas.
mas que não se preocupam mais com a vida religiosa que tiveram. É apenas ali uma preferência. É o caso, por exemplo, da própria Joana de Ângeles. A imagem que nós temos dela, né, naquelas gravuras que são apresentadas, ela está vestida como freira. Mas ela ainda se vê como uma freira católica? Ou era apenas ali uma visão que ela tinha de uma preferência dela? Aí nós vemos a diferença entre aquilo que o espírito ainda se acredita ser ou aquilo que o espírito apenas tem como preferência. Como aconteceu, por exemplo, que nós tivemos no livro Transição Planetária, psicografia do Divaldo. Em 2004, quando nós tivemos ali aquele grande tsunami lá na ilha de Sumatra, com aquela tragédia toda que aconteceu, aí é descrito nesse livro a quantidade de espíritos, de legiões de espíritos que vieram de várias partes do plano espiritual, né, mas que estavam ligados a vários grupos aqui no mundo físico. Por exemplo, religiosos ligados aqui ao Brasil, religiosos ligados à Índia, religiosos ligados à África. Esses grupos, então, foram em auxílio àqueles grupos de desencarnados, que foi um grupo enorme, e ali então, na descrição do livro, espíritos vestidos com turbantes, vestidos com batinas, vestidos com essa ou com aquela roupa. E eram espíritos de uma envergadura moral significativa. Então nós temos a diferença entre aquilo que o espírito vive como ilusão e aquilo que o espírito vive como uma preferência, porque ele se sente bem assim. Inclusive tem uma psicografia pessoal, né, que eu recebi, que recebi da minha prima, claro, né, não foi eu que psicografei. Então era um monge franciscano que trabalhava com caridade. E ele apenas tinha afinidade com a filosofia que ele abraçou quando ele então estava encarnado. Então ele continuava vestindo porque ele gostava daquilo. Assim como nós chegamos no mundo espiritual, nós vamos nos declarar como espíritas pela preferência, pela afinidade que nós temos, outras pessoas vão não apenas com a filosofia, mas com uma forma de viver. Então não é porque o espírito vive essa ilusão. O espírito tem apenas uma preferência, uma afinidade. Ele se identifica com aquilo. Bom dia, professor. Bom dia, soldado. Bom dia, Flávio. Dudu colocou em cima, né? José Silveira Sampaio foi um autor, médico, autor, diretor, produtor, jornalista e empresário brasileiro, né? Homem de teatro, criador de um estilo cômico intrinsecamente ligado à cultura carioca dos anos 50 e 60. Formou-se em medicina em 35 e ainda durante a faculdade ganhou o prêmio pela autoria de uma peça de teatro, né? Obrigado, Dudu. Então, esse era Silveira Sampaio. Bem legal esse livro. Se vocês tiverem oportunidade, bate-papo com o além. Eu acho que tem até em PDF, se vocês puderem. E não precisam ler o livro todo. Vocês podem ler ali um título, se interessarem, mas se lerem o livro todo, melhor, né? Porque aí vocês têm uma ideia do contexto geral. A mesma coisa acontece com artistas, né? Uma curiosidade que eu tenho, e certamente muita gente tem também. Quando você pega, por exemplo, né, uma personagem como Michael Jackson, que desencarna, ou Whitney Houston, ou pega para nós ali John Lennon, ou pega Elvis Presley, ou outros grandes personagens, né, que da nossa sociedade, da nossa cultura, quando eles chegam no mundo espiritual, eles ainda se veem como estrelas? Ou eles então vestem ali o manto da humildade e começam a se ver como pessoas comuns? Até porque a gente se lembra também, né, que muitos espíritos, isso nós já lemos, hein? Inclusive nós vimos em Voltaire. Quando vimos ali as confissões de Voltaire, ele falava então assim que ele sentia um pouco de constrangimento pelos textos, pelas ideias que ele difundia e as consequências dessas ideias. E a mesma coisa acontece com artistas também, que eles dizem assim que o tipo de cultura, o modelo de cultura que eles divulgavam, estava muito mais ligado aqui aos interesses do mundo material, a interesses financeiros, à sensualidade, aquela sedução que o artista exerce sobre aqueles que são os seus fãs, os seus admiradores, e quando ele chega no mundo espiritual e ele se vê como um espírito imortal, ele se sente constrangido por aquilo que ele fazia. Aí ele lembra das letras que ele escreveu, das músicas que fizeram sucesso, e aí ele pensa assim, hoje eu penso completamente diferente daquilo. Quando eu falava das minhas revoltas, eu lembro muito de Cazuza, né, das letras que ele escrevia. E quando ele se manifestou naquele conhecido programa do Jô Soares, né, no Jô Soares 11h30, quando ele então compôs uma música ali com o Irineu Gasparetto,
Diferente das músicas que ele trazia com suas revoltas, contando um pouco da sua vida tão desequilibrada, né, que inclusive fez com que ele desencarnasse. E aí então naquela música que foi composta, ele falava para que a gente tivesse ali esperança, tivesse coragem. Então observem a mudança de discurso que o espírito tem. E isso faz com que ele se sinta bastante constrangido de chegar no mundo espiritual e começar a ter ali uma visão mais real daquilo que ele fez, da importância da elevação espiritual, da sua moralização, e ele olha para trás e vê a sua obra. Uma obra que muitas vezes continua muito viva numa determinada sociedade. Como isso acontece, né? Jane colocou muitas vezes a necessidade nossa também, né? Vejo espíritas que ainda criticam espíritos que se apresentam como religiosos, isso dói, né? Mas bajulam São Luís e outros mais, né? Penso muito nisso. Até que ponto somos necessitados de tantas ajudas do mundo espiritual, porque muitas vezes desconfiamos, né? Ainda queremos nossos rótulos. Não, nesse caso, esse é um outro aspecto, né, Jane? Quando eu falei dos espíritos, a gente fala o que o espírito pensa a respeito dele mesmo. Agora, na relação com o mundo físico, certamente a gente lembra que os espíritos precisam não apenas se identificarem para que nós entendamos exatamente quem é aquele espírito e tudo mais, e até mesmo usar esse tipo de argumento para convencer-nos. Porque nós ainda precisamos, temos essa dependência psíquica, temos essa dependência social desses espíritos. E aí então eles utilizam a linguagem de acordo com a nossa aceitação. Então nós temos esses dois aspectos, aquilo relacionado com o espírito e a forma como ele chega até nós. Até porque a gente lembra, né, quando nós falamos sobre a plasticidade do perispírito e a forma como o espírito se vê, muitas vezes mudando suas características físicas, né, a partir da sua aparência perispiritual, ele molda a sua aparência para que ele possa ser identificado adequadamente aqui nas comunicações. Então tem aquilo que o espírito, a forma como o espírito se vê e a forma como o espírito de fato é e as suas modificações. E aí nesse caso é para a nossa relação aqui com o mundo físico, mas especificamente sobre o espírito, cada espírito tem ali um pensamento de acordo com a realidade em que ele se encontra, de acordo com o esclarecimento que ele consegue alcançar. Mas muito bem, Kardec então ele faz um comentário, né? Só Angelino colocou nessa semana na meditação, apareceu um cenário, né? Muitas pessoas aflitas caminhando sem saber onde estavam, né? Então isso acontece também, a gente pode imaginar também, Angelina, da mesma forma que nós tivemos no livro Transição Planetária, Transição Planetária, que mostrava ali a quantidade de espíritos que desencarnou, e depois ali a forma como eles estavam desorientados, alguns ali rapidamente sendo acolhidos e recolhidos pelos amigos do plano espiritual, por entenderem essa nova realidade, mas aqueles espíritos que negavam. Então nós tivemos no Transição Planetária, nós tivemos no livro A Escada de Jacó, psicografia do Carlos Bacelli, que mostrava ali, no caso do Carlos Escada de Jacó, mostrava a Guerra do Golfo. A Transição Planetária mostrava o tsunami lá em Sumatra, e de que forma que esses espíritos estavam. Então essa imagem desse cenário, desses espíritos caminhando de um lado para outro sem saber onde estavam, a gente pode imaginar, por exemplo, o que está acontecendo na Itália, na França, na Alemanha, na Inglaterra, por exemplo, onde nós temos ali 700 desencarnes por dia, 800, já bateram 1000 desencarnes num único dia. De que forma que esses espíritos estão desencarnando? De que forma que o mundo espiritual tenta esclarecer e acolher esses espíritos? Então essa imagem que você trouxe para nós, ela pode refletir exatamente essa realidade que nós estamos vivendo agora. Porque se um espírito desencarna, né, como eu sempre falo para vocês, muito, André, muito, a prece é fundamental para ajudar esses espíritos, né? Inclusive o próprio Emmanuel traz para nós, no livro, não sei se era o A Caminho da Luz, mas ele fala para nós que é importante que nós oremos para que os espíritos, em nome desses espíritos, para que eles possam então entender, se desembaraçar daquela confusão em que eles se encontram. Então assim, quando eu falo para vocês, quando nós estudamos livros de André Luiz, e ele fala, por exemplo, né, daquele grupo enorme, aquela massa de espíritos perturbados, desorientados em regiões umbralinas, no caso, por exemplo,
do livro Memórias de um Suicida, em que Camilo Cândido Botelho fala para nós ali daquela quantidade de espíritos presos naquela condição de suicídio, se nós começarmos a generalizar e começarmos a tratar esses espíritos como uma massa de espíritos, nós nos esquecemos da sua individualidade, em que cada espírito tem a sua história, cada espírito tem ali a sua condição, cada espírito tem a sua própria crença, e é o que nós estamos vendo agora. Essa grande quantidade, né? Então eu me lembro que Stalin, né, que foi líder da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, ele falava assim, né, que 100 pessoas morrerem é uma estatística, é uma tragédia. 1000 pessoas morrendo vira estatística. Então olha só, se é pouca coisa, aí então você fala, coitadinho, porque morreu. De repente vem aquela massa, 5.000 pessoas desencarnaram no mesmo dia. Aí já não importa mais nome, não importa mais lugar. E aí então, como eu já comentei com vocês também num documentário muito bacana, produzido aqui no Brasil, né, chamado Nós que aqui estamos, por vós esperamos, que fala sobre a história, né, de pessoas, de indivíduos. É um documentário ótimo, que vocês podem encontrar no YouTube. E aí então tem ali um trecho que mostra uma sepultura de um soldado italiano da Segunda Guerra Mundial, que foi soldado italiano na Segunda Guerra Mundial. E aí então mostrava a sepultura e falava assim, esse fulano, ele gostava de macarrão, ele tinha ali uma namorada, ele gostava de tal música, e você começa então a personificar aquele indivíduo que era uma mera estatística. E a mesma coisa nós estamos vendo agora, aquele indivíduo que desencarnou, ele tinha a sua família, ele tinha ali o seu projeto reencarnatório, ele tinha as suas crenças essas que podem dificultar ou facilitar a sua adaptação a essa nova realidade. Então, quer dizer, essa visão que nós temos de olhar para as coisas, entendendo que nós não somos uma massa, nós somos individualidades, porque assim como nós, ao olharmos para nós mesmos, nós temos uma noção de que nós temos uma companhia espiritual, de que nós temos amigos que nos acompanham, que nós temos ali uma trajetória a cumprir dentro de uma programação, esses milhares de espíritos, cada um deles tem ali o mesmo pacote. O mesmo kit para cada um. O kit de protetor, o kit de projeto, o kit de família, o kit de amigos, de inimigos, de passado, de presente e de futuro. Então, essa imagem que a Angelina trouxe, né, de pessoas aflitas caminhando sem saber onde estavam, não dá para refletir exatamente aquilo que nós estamos vendo agora acontecendo no mundo? Que é a mesma coisa que acontece num ambiente de guerra, que é um ambiente de grandes tragédias. Indivíduos que ficam naquele estado de perturbação sem sequer se darem conta que desencarnaram. É uma realidade muito triste, mas infelizmente é uma realidade verdadeira. O soldado colocou, né, com o esquecimento da vida pretérita, muitos espíritos ao reencarnarem se tornam ateus. Ao retornar ao mundo espiritual, ainda com suas consciências recentes, ficam meio perdidas, né? Mas com o tempo retomam as consciências da existência de dois mundos, né? Cada um dentro do seu tempo, principalmente. O Hermes levantou aqui, né, o evangelho no lar, na maioria das vezes, quando fazemos, beneficiamos muito desencarnados que vêm aprender, né? Então, fundamental esse apoio nesse momento. André colocou, nesse difícil momento para nós e para o mundo, o evangelho no lar deve ser feito todos os dias, né? Grupos de vibrações, né? Então esse trabalho é fundamental para esse auxílio. Vamos em frente. Olha só como rendeu essa resposta, né? Quanta coisa dá para a gente ter ideia. Então, mais uma vez aqui, Kardec perguntou para o general Rocher se ele se via como inferior a Napoleão Bonaparte pela autoridade no mundo material. E aí então Rocher respondeu, aqui reina a igualdade. O que perguntais com isso? Aí Kardec coloca observação. Por igualdade, sem dúvida, ele entende que os espíritos não levam em conta as distinções terrenas, com as quais, de fato, poucos se preocupam e que não tem nenhum peso entre eles. A igualdade moral, porém, está longe de reinar. Entre eles há uma hierarquia e uma subordinação baseadas nas qualidades adquiridas, e ninguém pode subtrair-se ao ascendente daqueles que são mais elevados e puros. Então essa autoridade moral, nós vemos bastante, né, nos livros de André Luiz, quando ele então encontra ali os seus orientadores, os ministros, né, aqueles espíritos que se manifestam
vindos de planos mais elevados, né? O efeito que essa autoridade moral provoca entre eles, e claro, a gente coloca ali, né, a autoridade por excelência, o próprio Jesus. Imaginemos, por exemplo, nós nos depararmos com Jesus. Para muitos vai dizer assim, Jesus é Jesus, beleza. Mas aí no momento em que sente aquele efeito, aquele impacto daquela vibração, daquela autoridade moral, o espírito rapidamente se prostra. Não necessariamente fisicamente, mas ele se submete àquela autoridade reconhecendo a sua pequenez diante daquela grandeza. Número 9. Acompanhando as peripécias da guerra, mudando um pouquinho agora o foco, preferíeis a paz assim tão próxima? Sim. Claro, né, o espírito que mostra esse esclarecimento que ele tem agora, é claro que ele vai preferir a paz, tendo plena consciência do efeito da guerra sobre aqueles que a vivenciam, né? Sejam eles militares que combatem, sejam eles civis que sofrem as consequências. Então a guerra nunca é preferida por esses espíritos esclarecidos. Até porque vai contra todos os princípios morais do Evangelho, né? Para vós, tratava-se de uma simples previsão ou tinhais conhecimento prévio seguro? Não, haviam-me dito. Então ele fala sobre a duração da guerra. Se ele tinha essa ideia de que a guerra ia durar pouco, ia ser uma guerra curta, até porque lá atrás ele fala que na época dele as guerras eram mais longas. Então a evolução da guerra, né, a destruição, a própria diplomacia, tudo vai entrando e evoluindo nesses tempos agora, né, que nós temos. Então ele não tinha essa noção do fim da guerra, mas haviam dito para ele que isso ia acontecer. Sois sensível à recordação que guardamos de vós? Sim, mas pouco fiz por merecê-la. Então o general Rocher, sendo aquela personagem que nós lemos da biografia dele no início, que foi certamente ali alguém de grande importância dentro da história francesa, ele tem uma estátua alta, grande, né, de ali 6, 7 metros de altura, em cima de um pedestal, lá na cidade de Versalhes. Então tem a estátua dele, né, com aquela roupa característica, né, que Napoleão usava também, uma espada, aquela pose toda suntuosa, tal, né, aquela pose toda cheia de autoridade, cheia de moral, né? Então esse era o reconhecimento que a sociedade dava para ele, pela importância, pela sua genialidade, inclusive. Mas aqui ele coloca, né, que ele tem ideia da recordação, mas ele pouco fez para merecê-la. Então o espírito, claro, tendo essa posição dele, ele vai reconhecer ali, né, o quão ainda ele precisava crescer e evoluir. Que até mesmo o espírito, a memória estava boa, não ia falhar, não vai falhar agora, deixa eu lembrar o nome dele aqui. O espírito, aquele que tem uma linhagem indiana, que escreveu A Vida em Marte, qual é o nome dele mesmo? Não é Miramês, é o outro, Ramatiz, lembrei. Né, tá boa ainda. Então Ramatiz, ele escreve de uma forma interessante num dos livros dele, que ele fala assim que é muito curioso ver a importância que nós damos para as nossas conquistas terrenas, que nós valorizamos muito mais em condecorar os nossos destruidores do que aqueles que são os fazedores de paz. Então são aqueles uniformes pomposos, com todas as condecorações, e aí você pergunta, por que é essa condecoração? Não, porque eu lutei nessa guerra, porque eu venci naquela guerra, porque isso, porque aquilo. E aqueles que fizeram a paz não são reconhecidos. Então, na verdade, é uma inversão de valores. Nós valorizamos as nossas conquistas materiais e nós não ignoramos, mas nós desconsideramos as nossas conquistas pacíficas, as nossas conquistas de fraternidade, porque isso é um conceito moral. Então é muito diferente do que você dizer para alguém que você prefere a paz, do que você combater uma guerra e vencer. É sempre a ideia de vencer, de conquistar. Então nós valorizamos muito isso. E aqui Rocher, ele fala sobre isso, que ele fez muito pouco. Muito pouco, porque ele começa a mostrar então aqui pela sua elevação que dentro do seu comportamento, nessa parte do comportamento moral, ele fez muito pouco. Certamente as conquistas materiais foram grandes,
seu nome escrito na história, monumentos erigidos à sua homenagem, o nome dele está gravado no Arco do Triunfo, lá em Paris. Então, quer dizer, que indivíduo que tem esse privilégio dentro do nosso ponto de vista. Mas aí, moralmente, chegando no mundo espiritual, quais foram exatamente as suas reais conquistas? Eis aí o problema. O soldado colocou a condição moral que inspira o respeito, a consideração por um espírito. Nós estamos aprendendo sobre isso ainda. Mahal colocou, né, sem respeito aos espíritos, não merecemos elevação. E para nós ainda, né, Mahal, tá tão distante ainda essa ideia. Tá certo que a gente teve assim algo muito próximo, quando, por exemplo, aqui no Brasil, Irmã Dulce, Chico Xavier, quando você vai, por exemplo, para Gandhi, Madre Teresa, né? Madre Teresa, por exemplo, era um modelo em que autoridades, né, governantes de outros países, no momento em que chegava perto dela, eles faziam reverência para ela. Tamanho o efeito que ela provocava. Os papas, naturalmente, eles têm ali uma autoridade dentro da igreja e tudo mais, né? Mas Madre Teresa, que era uma freirinha que ninguém dava nada, nada no sentido da posição que ela ocupava dentro da igreja. Mas no momento em que ela se apresentava para alguém, ela era capaz de botar o dedo no nariz de um presidente e chamar a atenção dele. Quase aquela coisa de pegar a orelha dele e carregar para o lado e ele ficava quieto. Porque ela tinha essa autoridade moral, pelos seus feitos, pela sua postura. O Chico aqui no Brasil também teve algo muito parecido. Quem se aproximava dele dizia que simplesmente não conseguia ficar em pé diante dele, se você quase que caía de joelhos. Pela humildade, pela simplicidade, mas quando olhava para ele não era apenas aquele efeito da vibração que envolvia, mas era reconhecer toda a grandiosidade do trabalho que ele fez. E isso é autoridade moral, que nós ainda temos muito pouco. Então nós valorizamos muito mais as autoridades convencionais, pelos títulos que alguém tem de ser um juiz, de ser um legislador, de ser um governante, de ser uma autoridade militar, de ser um diretor não sei das quantas e tal, do que você vê realmente quem o indivíduo é. Porque aí no mundo espiritual ele chega despido de tudo quanto é título que recebeu aqui no mundo físico. E lá ele é o que é. E isso nós ainda não conseguimos compreender. Jane colocou, Ramatiz também fala que a vaidade e o amor próprio são os sentimentos mais resistentes para serem dominados pelas almas, né? Se o orgulho e a vaidade estão plenamente enraizados dentro de nós, a vaidade e o amor próprio, né, são consequências disso tudo. Então até a gente se desvencilhar dessa ideia, por causa das influências do mundo material, vai ser um trabalho muito longo para nós ainda. Continuando, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Dudu colocou rapidinho ali, deixa eu ver ali. A gente percebe, mesmo não sendo um médium, digamos, ostensivo, através do sono, que no desdobramento a gente acorda totalmente tomado por situações bem agravantes, às vezes ainda com as vozes suplicando ajuda para que tenhamos a noção de que só a prece conseguimos fazer uma gota de paz, trazer uma gota de paz e tranquilidade a todos esses desencarnados do dia. A paz desse espírito depende muito da nossa psicosfera de luz, através da oração a ser dedicada a esses antepassados, né? O sono, acho eu, é a melhor forma de entendermos através do sonho, que muitos deles precisam de nós aqui da Terra, vivenciando a saudade de qualquer um que partiu para um outro plano, que perturbadamente ainda sofre as tentações do que não é entendido através daquele desencarne, seja ele como for. A luz enviada dentro dos nossos corações são recebidas de verdade para todos esses irmãos, que com certeza irão cumprir a sua morada. É sim muito melhor do que ficamos aqui, sem usarmos a nossa melhor proteção, que é a oração ao próximo que se foi, né? Então, até mesmo, né, o efeito que uma prece provoca sobre o indivíduo depende muito da forma como ele recebe também. Muitas vezes um espírito que sofre, a prece não é o suficiente. Para outros que sofrem, a prece é mais do que esse bálsamo que nós tanto lemos e tanto estudamos. Mas certamente, se o espírito não sente naquele momento o efeito daquelas vibrações, essas vibrações começam a promover pequenas transformações que no futuro farão esse efeito.
Então esse é o nosso papel, principalmente porque grande parte desses espíritos que desencarnam nessa condição de sofrimento ficam muito ligados ainda à realidade do nosso dia a dia. Eles procuram ajuda, eles pedem ajuda, eles vão a locais. Imaginarmos, por exemplo, nesses hospitais, porque nós vemos assim, nós sabemos disso, né? Nós vemos, por exemplo, num hospital, nós vemos a estrutura material. Mas a estrutura espiritual que envolve aquele hospital faz ele virar ali um posto de socorro diante de um grande complexo hospitalar. A mesma coisa acontece nos centros espíritas que nós vemos, né? Aquele centro espírita humilde e simples tem ali em volta dele, né, uma grande estrutura criada no mundo espiritual onde espíritos se movimentam o tempo todo. Então imaginemos a quantidade de espíritos que estão em busca de igrejas, em busca de hospitais, para tentar ali entender o que aconteceu, ou mesmo aliviar suas dores. E aí então, inclusive, né, junto das pessoas. Tem até fazendo uma pequena comparação, usando ali uma imagem de cinema, no filme Poltergeist. Vocês devem se lembrar, década de 1980, onde tinha ali aquela loirinha bonitinha, né, que era a Caroline, que ela então era constantemente envolvida por espíritos e depois ela foi levada para o plano espiritual, contando toda aquela trama, né? E aí então qual que era a essência que depois aquela médium foi até a casa para tentar ajudá-la, né? Dizia que ela tinha muita luz e os espíritos então iam junto dela, porque ela tinha muita luz. Então, embora essa seja uma imagem cinematográfica, um drama de filme de terror e coisa e tal, dá para a gente entender a ideia de que alguém que irradia muita luz, é muito natural a quantidade de espíritos que chegam até ele. Daí a gente pode imaginar, por exemplo, como Chico era envolvido. Como Chico era envolvido, era acompanhado pela quantidade de espíritos sofredores, que depois eram levados para o centro espírita, eram ajudados através dos trabalhos mediúnicos, das psicografias e coisa e tal. Então, quer dizer, se você está perdido no meio de um lugar escuro e você encontra uma luz brilhando, é atrás dela que você vai. Ainda que seja ali uma pequena chama de vela comparado com o brilho do sol. Mas no escuro, qualquer luz é luz. É a chamada luz no fim do túnel. Dudu colocou lá em cima, né? Recebo muitos espíritos pedindo que ore por eles, né? Eles precisam dessas vibrações de luz, né? De fato. Marral colocou, né? Fugimos do princípio, né? Deus envia espíritos para tratar do negócio dele na Terra, né? Então, somos nós, né? Os trabalhadores, o braço que ajuda, né? Então, a pergunta assim, né? Deus, o indivíduo precisa de ajuda. A ajuda virá do próprio indivíduo e daqueles que são seus semelhantes. O Braço colocou que passou a noite orando por eles, né? Muito legal, Braço. A Jane colocou, né? Lembre-se também, né? Vindo da escola de Ramatiz, né? Quanto o ser aconselhável, desaconselhável, o propósito de se conhecerem as vidas anteriores, não vos esqueçais de que isso é questão de foro íntimo e não regra sideral, né? Então aquela coisa, né? Vale a pena conhecer seu passado, vale a pena conhecer seu presente, cada um tem ali a sua necessidade. Soldado colocou aqui também, né, o que pode sugerir que a pessoa apague o brilho para não atrair os maus espíritos, né? O espírito se reúne pelas suas afinidades, os maus pedem por ajuda e ela virá ao seu devido tempo, né? A gente coloca assim, soldado, que na verdade os sofredores pedem ajuda. Os maus já têm ali a sua própria condição. E se o indivíduo espera, né, que o indivíduo apague a própria luz, ele vai entrar em sintonia com aqueles que são compatíveis. Então, na verdade, não são os maus que vão atrás da luz, a menos que haja uma inimizade, uma perseguição. Do contrário, são os sofredores que buscam, porque os maus não têm essa intenção. Na verdade, essa luz que nós chamamos afeta negativamente esses espíritos nessa condição ainda de endurecimento. São aqueles espíritos que querem distância dessa luz, né? André colocou lá em cima, né, luz de uma vela em quilômetros de trevas, né, uma das mensagens de Emmanuel, e é assim que acontece. Próximo aqui, vamos lá. Como eu coloquei aqui, né, sois sensível à recordação que guardamos de vós? A resposta, né, sim, mas pouco fiz por merecê-la, que é aquele que nós conversamos agora, né? Nós temos as nossas convenções, nós temos os nossos reconhecimentos, as nossas condecorações, mas no mundo espiritual são as conquistas morais do espírito que vai fazer com que ele seja colocado no seu devido lugar, né? Dentro de uma posição de elevação.
Kardec tratando aqui de uma questão pessoal. Vossa viúva acaba de morrer. Vós vos reunistes a ela imediatamente? A resposta: eu a esperava. Hoje vou deixá-la. A existência me chama. Então, dois pontos importantes. Primeiro, aquela coisa, né? Espírita pode falar que uma pessoa morre? Não, espírita tem que falar que ela desencarna. Kardec acaba de dizer: vossa viúva acaba de morrer. Vós vos reunistes a ela imediatamente? Então, na verdade, é uma questão de palavras. Se você fala assim, olha, uma pessoa faleceu, uma pessoa morreu, uma pessoa foi a óbito, uma pessoa desencarnou, é tudo igual. Não, esse é o detalhe, Hermes, não é contradição. Depende da forma como você expressa e do entendimento que você tem. O problema que eu falo é da crítica que ele recebe, que pode receber. De dizer assim, olha, mas você espírita falar que morreu? Sim, mas eu entendo da reencarnação, entendo da desencarnação, só usei uma expressão popular. E aí vem os cricas, né, aquele espírita crica, que gosta de ficar pegando no pé, de ficar corrigindo e coisa e tal, que foge completamente ao próprio princípio com o qual ele se declara espírita, né? Se eu falei por ignorância, ou se eu falei porque eu quis falar, o que isso tem a ver com o outro? Pois é, o Flávio. Osmar colocou, né, mas é um absurdo quando falam que a morte não existe, né? Então, aí depende muito desse sentido, né, Osmar? De que forma que você expressa? O que exatamente você quer dizer com isso, né? Que o indivíduo morreu. Se você fala assim, olha, gente, morreu uma pessoa hoje. Nós somos estudantes da doutrina, nós entendemos o significado dessa morte do corpo físico, mas eu usei essa expressão, qual é o problema? Qual é o problema? Isso é só um comentáriozinho para dar uma provocada, né? Exatamente, ô Jorge. É igual dizer amém ao invés de assim seja. Eu lembro de uma sala aqui, Jorge, que teve uma vez uma prece no final, e a pessoa escreveu amém na área de texto. Aí veio um outro, pô, mas espírita não fala amém. Tinha acabado de fazer uma prece, hein? Espírita não fala amém, que isso aí é convenção da igreja, que fica não sei o quê. Mas você acabou de rezar, cara, você está assim. E espírita não reza, ele faz prece. Espírita não fala amém, ele fala assim seja. Espírita não fala morte, ele fala desencarne. Faça-me um favor, né, gente? Vamos em frente, vamos lá. Mas vamos ao que interessa de fato aqui, né? Então ele dizia assim que esperava a esposa. Então a gente vê a relação que nós mantemos ainda com os encarnados, a relação de afeto, a relação de afinidade que existe entre eles. Então quando Kardec comentou, a vossa viúva acaba de morrer. Quando ele fala sobre isso, Kardec dá uma provocadinha também, para saber se o espírito tinha consciência de que isso aconteceu. Se ele continuava em contato com a família, se ele mantinha a relação de afeto. Imagina, por exemplo, Kardec chega para ele e fala assim, sua esposa acaba de morrer. E o espírito fala, é mesmo? Nossa, eu não sabia. Ou seja, a partir do momento em que nós temos essa relação, porque é diferente do que acontece quando nós vemos espíritos sofredores. É aquele espírito, quando ele desencarna, ele vai para uma determinada faixa vibratória em que ele perde completamente o contato com os seus entes queridos. E aí então é aquela, por exemplo, é aquela mãe, aquele pai, aquele filho, que vivendo numa condição muito materialista, muito desequilibrada no mundo material, chega no mundo espiritual e fala assim, eu estou procurando a minha mãe que eu não encontro. Nós já tivemos assim histórias que nós estudamos com André Luiz, em que no mundo espiritual os espíritos não se encontram, e não sabem, não têm notícias. Teve até recentemente uma passagem de André Luiz que nós estudamos, em que o espírito falava assim, eu estou procurando por ele e não sei onde ele foi. Então o espírito realmente perdeu completamente o contato, mas é diferente desse em que nós nos encontramos agora, porque esse espírito, pelo equilíbrio que ele mostra, pelo conhecimento que ele tem, pelo tempo que ele está no mundo espiritual, ele mantém essa relação com seus entes queridos. E a esposa dele, nesse caso, era uma dessas afinidades. Mas aí ele comenta também, né, que infelizmente ele vai ter que se separar dela, porque agora a existência o chama, ou seja, dar continuidade ali na sua trajetória evolutiva. Continuando, vamos lá. Será na Terra que deveis ter uma nova existência? Não.
Então o espírito não só vai reencarnar, como vai reencarnar em outro ambiente. O mundo para o qual deveis ir é-nos conhecido? Sim, Mercúrio. Aí a gente já entra aqui num ponto bastante complicado de a gente estudar, por falta de subsídios, né? Porque Kardec já comentou sobre Marte, por exemplo, já comentou sobre Júpiter, vem agora aqui um comentário sobre Mercúrio. Nós tivemos também outros espíritos falando sobre esses mundos, no caso de Ramatiz, que embora seja espiritualista já trouxe para nós relatos sobre isso. Maria João de Deus, que nós vamos estudar o livro dela, Cartas de uma Morta, assim que acabar o livro dos Espíritos, naquela sequência de obras do Chico, esse vai ser um dos livros que nós vamos estudar. Então nós temos assim alguns relatos soltos, alguns relatos que não são assim, vamos dizer, embasados doutrinariamente, para falar desses mundos. Então aqui nesse caso, um espírito que viveu aqui com essa autoridade toda, alcançou essas realizações, se mostra no mundo espiritual com esse grande esclarecimento, se prepara para uma reencarnação em Mercúrio. Mas Kardec pergunta, agora Kardec ficou curioso, né? Ele diz assim, do ponto de vista moral, esse mundo é superior ou inferior à Terra? Inferior. Eu o elevarei. Contribuirei para fazê-lo entrar numa nova posição. Olha que bacana isso, hein? Que informação instigante para a nossa imaginação. Esse espírito, então, que vivendo como viveu aqui como um grande herói da história francesa, vai para o mundo inferior para ajudar a sua elevação. Olha só a missão que ele tem. É um espírito missionário que vai com conhecimento, que vai com autoridade, que vai com valores para ajudar nesse mundo. Imaginemos a posição que ele vai ocupar nesse mundo. Uma autoridade, se nós pegássemos, por exemplo, dentro de uma comparação com o nosso mundo, ele poderia ocupar, por exemplo, aqui o líder de uma nação que seria influente em todo o planeta. Muito bacana isso. Eu o elevarei. Olha só a forma como ele se expressa. A resposta. Esse aqui é do general Rocher Bras. Ele é um contemporâneo de Napoleão Bonaparte, que foi também um herói ali das conquistas francesas. Então nós lemos a biografia dele falando sobre... ele teve 29 anos, e aos 29 anos ele era então general. E aí ele desencarnou e agora, 57 anos depois, ele tem aqui, se manifesta aqui na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Não necessariamente, Mahal, pode ser realmente a consciência que o espírito tem da missão que ele vai ter, né? Pelo que ele mostra até agora, nada desabona, né, o seu entendimento sobre a sua nova realidade. Atualmente conheceis o mundo para onde deves ir? Sim, muito bem. Talvez melhor do que o conhecerei quando o habitar. Então aqui certamente, né, porque o espírito, quando ele vai então com um projeto desse, ele tem ali tudo, né, todo o desenrolar da sua missão, do compromisso que ele precisa, que ele assumiu com esse trabalho de transformação desse mundo. Observação. Essa resposta é perfeitamente lógica. Como espírito, ele vê esse mundo em seu conjunto. Quando nele estiver encarnado, não o será senão do ponto de vista restrito da sua personalidade e da posição social que ocupar. Do ponto de vista físico, os habitantes desse mundo são tão materiais quanto os da Terra? Sim, completamente. Mais ainda. Então já começa a trazer para nós uma descrição, né? E aí a gente já entra num ponto interessante, que aqui na Revista Espírita, que Kardec, quando ele fala sobre Júpiter, com todas aquelas descrições, com todos aqueles desenhos e tudo mais, ele diz assim, que essas informações que ele traz para nós, vêm a título de inventário. Essa ideia de inventário significa, eu estou apenas passando para vocês aquilo que os espíritos disseram, mas não significa que isso tenha um embasamento doutrinário. Porque realmente falta muita coisa, falta muita comprovação, muitas definições, é um espírito falando sobre aquilo que ele está vendo. Então, certamente esse mundo então é inferior ao nosso. Agora, assim como Marte também é colocado pelos espíritos que existe ali habitações, vários mundos habitados e tal, como será exatamente essa situação num planeta como Mercúrio, por exemplo?
Fostes vós que escolhestes esse mundo para a vossa nova existência? Não, não. Eu teria preferido uma terra calma e feliz. Lá encontrarei torrentes de mal a combater e furores de crime a punir. Kardec coloca aqui como uma observação agora. Quando nossos missionários cristãos vão aos povos bárbaros para tentar fazer que neles penetrem os germes da civilização, não cumprem uma função análoga? Por que então nos admiramos de que um espírito elevado vá ao mundo atrasado com vistas a fazê-lo alcançar? Essa existência vos é imposta por constrangimento? Não, comprometi-me com ela. Fizeram-me compreender que o destino, a providência, se assim quiserdes, ali me chamava. É como a morte antes de subir ao céu. É preciso sofrer e, infelizmente, não sofri bastante. Aí mostra então que o espírito vai pôr em prática, né, todo o conhecimento, toda a sua capacidade para uma grande realização que, por sua vez, se reverterá em seu próprio favor, em seu próprio benefício. Sois feliz como espírito? Sim, sem dificuldades. Quais foram as vossas ocupações como espírito desde o momento que deixastes a Terra? Aí a gente lembra mais uma vez que ele desencarnou em 1797 e aqui nós estamos em 1859. Então, portanto, 56 anos no mundo espiritual, quanto exata. Então, quais foram as vossas ocupações depois que deixou a Terra? Visitei o mundo, a Terra inteiramente. Isso demandou um período de alguns anos. Aprendi as leis que Deus emprega para conduzir todos os fenômenos que concorrem para a vida. Depois fiz o mesmo em várias esferas. A última pergunta, para a gente concluir, na verdade o último comentário. Nós vos agradecemos por ter desatendido ao nosso apelo. Adeus, não mais me vereis. E aí então termina aqui essa entrevista. Então o espírito agora se despede, exatamente porque ele dizia que agora, ele colocou lá em cima que hoje ele vai deixar aqui, deixa eu pegar de novo aqui rapidinho. Ele diz assim para nós: hoje vou deixá-la, a existência me chama. Então aqui, quando ele coloca esse hoje, não sabemos se era hoje, ou se era nesse presente, nesse momento eu já me preparo para essa mudança. Mas então aqui vimos esse espírito trazendo um pouco da sua história do mundo físico, a sua história do mundo espiritual, trazendo um pouco da sua história futura, nas suas condições, nas suas competências e capacidades. E o próximo artigo que nós vamos estudar na semana que vem, Morte de um Espírita. Aqui é bem interessante, hein? Um espírita que desencarna, nós vamos então conhecer um pouco da sua história, da sua condição no mundo espiritual. Aqui são, deixa eu só fazer as contas aqui de quantas perguntas Kardec apresentou para ele. Nossa, tem bastante, hein? Talvez aqui são 29 perguntas que Kardec coloca, algumas respostas um pouco longas, inclusive, Então nós teremos talvez 1 ou 2 estudos para poder digerir tudo isso. E depois, o próximo artigo, que foi exatamente aquele que eu comentei com vocês, que foi até do Frade Arragô, que a gente comentou, que é o papel dos espíritos nos fenômenos naturais. E aí a gente lembra que no O Livro dos Espíritos fala sobre a influência dos espíritos nos fenômenos da natureza. Então, mas por enquanto, nós vamos aqui à morte de um espírita, Mais uma vez aqui. Olha só de novo, o termo que Kardec utiliza, a morte de um espírita, e não a desencarnação de um espírita, O Dudu colocou, a junção encarnado e desencarnado tem trazido problemas vibracionais à nossa Terra. Aos vivos sofrendo repentinamente, digo, os nossos governantes mundiais com as suas companhias trevosas, e os desencarnados precisando desse amor, que com difícil elaboração dos pensamentos ainda perdidos trazem uma psicosfera ruim a alguns planos espirituais, atrapalhando a convivência desses dois movimentos, seja aqui nesse orbe, seja no plano espiritual. Por isso precisamos demais trazer a prece ao nosso planeta e principalmente aos governantes mundiais, para que a verdade serem iluminados e não julgados, porque
assim alguns na sua ignorância o querem, né? Prece, prece, prece. O Flávio colocou, né, Júpiter faz mais sentido do que Mercúrio. Afinal, por ser um gigante gasoso, o tipo de corpos imateriais são mais etéreos do que nós conhecemos. Agora, Mercúrio tem temperatura muito altas, né, daí totalmente diferente seriam os corpos, inclusive para suportar as altíssimas temperaturas quando expostas aos raios solares. Curiosamente, Mercúrio tem um núcleo de ferro proporcionalmente maior que a Terra. Daí pode existir um grande campo magnético que protegeria esses habitantes, né? Tem muita coisa para a gente aprender. Nesse caso, Flávio, a gente lembra, né? Nesse caso, a gente lembra sempre que quando nós falamos sobre a vida material em esses mundos, nós temos que considerar qual exatamente a estrutura desses corpos. Porque, de um modo geral, nós fazemos uma comparação com a nossa biologia terrena. E a nossa biologia terrena, sabendo que os nossos corpos trazem 80% de água, 60% de matéria orgânica, certamente não tem compatibilidade com um mundo como esse. Mas quando nós falamos em corpos materiais com outras estruturas, aí sim. Mas nós não conhecemos, não temos nenhuma referência. Mas basta a gente lembrar, quando nós estudamos sobre busca de vida fora do nosso planeta, os pesquisadores eles procuram sempre a vida em lugares que tem água. Como é o caso, por exemplo, de Marte, como é o caso, por exemplo, de uma das luas de Júpiter, se eu não me engano, na Europa. Então eles procuram água congelada, alguma coisa assim, porque a ideia de vida que nós temos é uma vida biológica que depende dessa água. Então, fora disso, vida em Júpiter. Como é que um corpo físico pode estar num planeta gasoso? Simplesmente não sabemos. Né? Tranquilo, Dudu. Então, assim, o importante é a gente sempre fazer essas considerações. Tem coisas que são compatíveis com o nosso mundo, tem coisas que são completamente diferentes. Como nós não temos qualquer ideia do que existe pelo universo afora, a gente tem que considerar tudo aquilo que, né, vai longe, né, da nossa relação. Né? Pois é, então para ser igual a nós tem que ter as mesmas condições e tudo mais. Mas se nós procuramos vida, a ideia dos cientistas é uma vida que seja também biológica. Né? A Jane colocou, né, não entra que eu vou pirar, né? Kardec entender parece fácil, né? O que você acha? Vamos ficar por aqui. Ou iremos novamente para um planeta de provas e expiações, né? Como repetente, claro que irei para um planeta de provas e expiações. Na Terra certamente está se transformando para um planeta de regeneração. Vou sim ajudar muito pelo conhecimento já adquirido, né? Continuar em um planeta de provas e expiações. Isso não quer dizer que será a próxima reencarnação, né? Preciso ainda aprender mais para instruir muito mais, né? Sabe o que acontece, Jane? Quando a gente fala sobre a mudança, né, do nosso mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, a gente lembra que essa transformação é um processo. Então os espíritos dizem para nós que aqueles que já não mais apresentam condições de acompanhar essa pequena evolução que vem acontecendo, eles estão passando por esse expurgo. Mas a esmagadora maioria daqueles que ficar, né, então quer dizer, essa grande maioria são espíritos ainda que vão errar, que vão tropeçar, porque esse processo vai demandar, né, numa visão bastante otimista, como eu falo para vocês, talvez 5, 6 séculos. E a gente vai acompanhando. Então, quer dizer, com o conhecimento que nós temos e com esses pequenos valores já desenvolvidos, já é o suficiente para que a gente acompanhe essa evolução. Somente para aqueles espíritos realmente endurecidos e atrasados, essa transformação já não será mais possível. Então todos nós estaremos aqui, só que cada vez melhor, na próxima encarnação, depois na outra, e aí então o mundo de regeneração, na verdade, será uma consequência de quem se regenerar. E nós estamos passando por esse processo de regeneração. Se nós fizéssemos uma comparação daquilo que nós somos hoje e daquilo que nós fomos há pouco tempo, nós certamente, graças a Deus nós temos o esquecimento do passado, nós sentiríamos muito constrangimento. Então tudo vai acontecendo aos poucos, e nós estamos aí acompanhando o nosso mundo, com toda certeza. 800 anos, Andréia? Vamos ver, né? Mas é isso, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Mais uma vez nós concluímos, então, o artigo sobre o General Rocher, e depois nós vamos, então, para o nosso próximo, na semana